Eu acho que o Sistema Científico Nacional faz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, milagres. Aquilo que nós fazemos com as instituições que temos e com o financiamento que temos é milagroso. As pessoas que vêm de fora e que vêm cá e que gastam um bocadinho de tempo para nos conhecer, às vezes não entendem como é que nós conseguimos fazer o que fazemos com os meios que temos. O que se passa muitas vezes é que depois todo o trabalho que se faz ao nível do saber no país não chega à decisão política. Eu sou das pessoas que ficou muito esperançada como cidadão com a pandemia, porque vi pela primeira vez que nós temos que mudar a forma como o país é governado. O país não pode ser governado só de cima para baixo, tem que ser também governado de baixo para cima. E como? Mobilizando o saber que o país tem. O país tem muito saber em todas as áreas, e se mobilizar isso e construir plataformas com estas instituições, pode-se tomar decisões muito mais acertadas e pode-se fazer face aos desafios que o país enfrenta. Bem-vindos à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo é feito em Portugal. Eu sou o Pedro Lina. E eu, Elizabeth Miranda. E neste episódio juntam-se a nós António Costa Silva, um dos nossos 3 especialistas que nos ajudam neste projeto, que é um dos nossos curadores, e João Claro, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e presidente do INESCTEC, que é, desmontando aqui um bocadinho a sigla, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. O INESCTEC é uma associação privada de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e transferência de conhecimento e, de forma simples, podemos dizer que funciona como um berço científico. É onde se desenvolve conhecimento de base a partir do qual nascem soluções tecnológicas e, em alguns casos, empresas autónomas que seguem depois para o mercado. E a nossa conversa andará por aqui. António e João, sejam muito bem-vindos à Liga dos Inovadores. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. João, um dos problemas que ouvimos muitas vezes referido é o da falta de ligação entre quem faz a investigação e o mercado. Ouvimos dizer que a ciência está longe do mercado. É uma crítica justa? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui e gostei muito da descrição sucinta que fizeram do INESCTEC e acho que no futuro gostarei de usar, sobretudo, a ideia do berçário, mas com autorização. Eu acho que é uma crítica justa em alguns contextos, menos justa noutros. Há um fenómeno intrínseco e permanente de dificuldade de passagem do conhecimento da área científica para a área da aplicação. Isso é estrutural, são mundos diferentes, com culturas diferentes, regras diferentes, aversão ou propensão para o risco diferente, e portanto esta diferença está lá e há um desafio que é permanente. À medida que vai surgindo novo conhecimento, ele é sempre de natureza diferente daquilo que se faz no mercado. Há assimetria de informação entre os dois lados. Os cientistas sabem coisas que o mercado não sabe e tem dificuldade em explicar essas coisas ao mercado. O mercado também sabe coisas que os cientistas não sabem, também tem dificuldade em comunicar. Isto é estrutural. Mas há maneiras de lidar com essa dificuldade estrutural, e aquilo que nós fazemos no INESCTEC foi exatamente ao longo destes 40 anos encontrar uma maneira institucional de lidar com isso. Nós somos uma instituição que por missão trabalha estas duas dimensões, a dimensão da ciência e a dimensão da inovação. Elas têm igual expressão dentro da instituição e evoluíram dentro da instituição de maneira a saber trabalhar muito bem de forma integrada e uma com a outra. Portanto, o INESCTEC não é só uma instituição que tem uma ligação forte à academia e, portanto, tem cientistas e depois tem todos os outros blocos que é preciso para fazer inovação. É uma instituição em que este convívio entre a ciência e a inovação
colocou os nossos engenheiros e os nossos investigadores que trabalham mais perto do mercado a saber trabalhar muito bem o tipo de conhecimento que resulta da investigação científica, e depois na tradução para o mercado tem dificuldades específicas, é mais disruptivo, há mais risco tecnológico, há mais indefinição nas aplicações para as quais tem melhor alinhamento. Portanto, os nossos investigadores mais próximos do mercado sabem trabalhar bem com isto, e os nossos cientistas desenvolvem aquilo que eu chamo um instinto para o impacto. Fazem ciência com as regras da ciência, não é ciência subordinada às encomendas do mercado, é ciência excelente, ciência ambiciosa, porque eu também costumo dizer isto aos investigadores e aos meus estudantes, a ciência mais impactante para o mercado que nós podemos desejar é ciência de excelência. Tem que ser feita de acordo com as regras da ciência, ciência ambiciosa, ciência rigorosa, mas aquilo que eu também tenho percebido ao longo do tempo é que há contextos em que os cientistas e as instituições desenvolvem esta intuição, este instinto para o impacto, e a ciência de excelência rigorosa, ambiciosa que fazem, tem este instinto, esta intuição. Quando diz com impacto comercial ou com impacto científico de investigação? Com impacto, não é só comercial, eu diria impacto económico e impacto societal. Impacto societal, não é só impacto económico. Porque nós, desde sempre, não olhamos só... Temos uma vocação especial para a indústria, também pela altura em que nascemos, mas a nossa vocação para o impacto é mais alargada do que isso. Por exemplo, uma das nossas spin-offs mais recentes, que se chama Capsoft, é uma spin-off que trabalha na área da doação cruzada de rins. E, portanto, aliás, tem a particularidade de ser uma empresa criada na Escócia, portanto, é com parceiros internacionais, é uma empresa sem fins lucrativos. E, portanto, trabalha com uma missão societal, que é melhorar os programas internacionais de doação cruzada. E só para as pessoas perceberem um pouco como é que funcionam estas instituições, o vosso instituto, como é que a ciência que vocês fazem, a investigação que vocês fazem é colocada à disposição do mercado? Como é que ela chega ao dia-a-dia, às nossas vidas? Uma variedade de meios. Essa é um aspecto importante da nossa organização e da forma como nós trabalhamos. O caminho da ciência para o mercado pode ser feito de diversas maneiras, e o nosso critério para escolher essa forma é sempre um critério de maximizar impacto, que pode ser económico, pode ser societal. Eu diria, e posso dar alguns exemplos, que formas comuns são a criação de spin-offs, portanto a criação de uma nova empresa que comercializa ciência e tecnologia para uma determinada aplicação, licenciamento, desenvolvemos a ciência e tecnologia e colocamos a ciência e tecnologia numa empresa já existente que tem capacidade operacional ou industrial para comercializar, ou na nossa área, uma via extremamente importante, código aberto, open source. É uma outra via que nós usamos. Posso dar-vos um exemplo de cada uma delas, ou se quiserem que eu ataque agora alguma das categorias e mais tarde podemos falar de outra também. Não, pode dar exemplos. Força. Então, se calhar, um exemplo de licenciamento. Estes são assim, exemplos recentes. Uma das coisas assim, extraordinárias e muito de ponta que nós estamos a fazer é na área da energia. E este caso de licenciamento é com uma empresa de transporte de eletricidade, que é um operador que trabalha na Bélgica e na Alemanha, que é o Elia Group. E o que nós licenciamos ao Elia Group é um software que implementa um mercado de analítica e de dados que permite ao operador e a atores do sistema de energia com que o operador trabalha fazer previsões conjuntas para energia renovável. Permite aos vários operadores partilharem informação para criarem em conjunto previsões de melhor qualidade, e estabelece também uma forma de compensar os operadores por essa partilha, de acordo com o contributo que eles dão para a melhoria da previsão conjunta. É um modelo assim um bocadinho complicado, sofisticado, porque envolve questões de proteção de dados confidenciais, privilegiados. Portanto, entra aqui em consideração com uma série de questões que hoje em dia são importantes, não só do ponto de vista de funcionamento dos mercados e da forma como as empresas colaboram umas com as outras, mas até um bocadinho do ponto de vista dos valores societais europeus. E é algo que é extremamente futurista, porque nós falamos já desde há uns anos sobre economia dos dados, mas depois, quando vamos olhar efetivamente para
instâncias de mercados de dados, não temos assim tantas quanto isso. Portanto, é uma coisa que é pioneira em termos de mercados de dados e é um licenciamento. Portanto, fizemos um licenciamento ao Elia Group. Mas como nasceu? Por iniciativa vossa ou por encomenda? Neste caso foi por iniciativa nossa. Por iniciativa vossa. Sim. Portanto são os tais investigadores que têm já orientados para mercado, para produto, para utilidade. Sim. Aqui eu diria que o tal instinto, o tal impacto, o instinto para o impacto, a intuição para o impacto, vem muito de estes serem investigadores que já têm uma tradição longa de trabalhar também com o mercado, mas mais do que estarem à espera que o mercado lhes venha dizer, olha, aqui está uma coisa, façam-me isto, por favor. Eles próprios vão adivinhando orientações e tendências e começam a trabalhar em determinados vetores tecnológicos. Não é uma coisa orientada especificamente a um mercado de dados para transporte de energia elétrica com renováveis. É perceber que os modelos de negócio na área da energia estão a mudar, e, portanto, começar a trabalhar na ciência para podermos ter tecnologia que vai desempenhar um papel em novos modelos de negócio mais assentes no digital, e, portanto, permitindo, por exemplo, partilha de informação ou agregação de informação. É aqui que se ganha este instinto e que ele depois entra em jogo. É interessante porque quebra um pouco este estereótipo da ciência desligada daquilo que são as necessidades públicas, não é? Não é, mas isto tem que ser visto de maneira inteligente. E eu acho que os países onde esta articulação funciona bem, a ciência não é uma ciência que responde a encomendas do mercado, a ciência é uma ciência que tem a intuição e o instinto do impacto, porque trabalha com a camada tecnológica que tem aqueles sinais e sabe, o caminho, o eixo, o vetor é por aqui. Isto pode ser útil, não é? António, falamos muito da ciência que não se posiciona para o mercado necessita, mas também pode acontecer ao contrário, não é? E a pergunta é se as empresas portuguesas sabem aproveitar tudo o que o conhecimento lhes oferece, lhes disponibiliza. O que é que lhe parece? Sim, eu penso que no que concerne às empresas também tem havido melhorias no país. Aliás, quando estávamos a desenhar o PRR, que criamos um grande programa que é o Interface, exatamente para promover a fertilização cruzada entre as empresas, as instituições que fazem investigação. E desenvolvemos também uma aposta grande em infraestruturas, a que chamamos os test beds, onde vão muitas destas empresas que são startups para testar protótipos, e elas estão articuladas com empresas médias e mesmo empresas grandes que pedem às mais pequenas fazerem testes, desenvolverem respostas. Isso cria uma fertilização cruzada entre o tecido produtivo e o tecido, digamos, inovador em Portugal. E eu penso que nós estamos aqui em presença do Inestec, como o professor João Claro estava a dizer, é o exemplo maior de um ecossistema que funciona para dentro, como o professor descreveu, e para fora. Porque eles têm um ecossistema muito interessante no próprio Inestec, combinando diferentes perfis de cientistas, de engenheiros, de investigadores. Têm as suas agendas que são redefinidas todos os anos com temáticas de investigação. Agora estão a desenvolver, o professor falará com certeza disso, do laboratório oceânico para as tecnologias do oceano, que são extraordinárias, a robótica, em que são muito fortes, a economia dos dados. Tenho muita esperança que o Inestec seja um dos protagonistas naquilo que defende há muito tempo, até para prevenir catástrofes no país, dar maior sustentabilidade à nossa economia, que é usar a economia de dados e sobretudo os modelos digitais, os gêmeos digitais, integrando toda a informação para estudar o território, estudar o oceano e prevenir, identificar com antecedência todas as tendências disruptivas que possam existir. Eu penso que hoje, com a tecnologia, com os dados, com a evolução toda que foi feita, é muito importante. E nós temos também, na área da economia dos dados no país, e quando estava a preparar a visão estratégica que o Primeiro-Ministro pediu então, em 2020, escrevi isso, que nós tínhamos uma posição central como país, posição central na Bacia Atlântica, e devíamos fomentar a nossa ligação com o oceano, não só o topo do oceano, mas também o fundo do oceano no topo, através dos portos. E o Inestec está na agenda exatamente que se chama Nexus, que é para a digitalização dos nossos portos. Estão a fazer um trabalho absolutamente extraordinário, a criar a plataforma, não só que integra todos os dados, mas a desenvolver gêmeos digitais das aplicações, dos produtos, para melhorar substancialmente toda a performance dos
portos. E portos muito mais avançados significa que vamos ter mais capacidade nas exportações e mais ligação ao comércio internacional. Não podemos esquecer que 90% ainda do comércio internacional se faz pelo oceano, mas depois é a base do oceano. E na altura quando estava a preparar isso, vi um estudo de 2 economistas muito interessante, que é o James Manica e o Jacques Buglin. Eles dizem que 1/3 do crescimento da economia mundial nas próximas décadas vai vir da economia dos dados. E o que é que se passa com a nossa posição central no oceano? O país está hoje ligado à América do Sul, com o cabo L-Link, à cidade do Cabo, com o oceano, o Medusa e do África à Ásia, e a Google está a instalar um cabo que sai dos Estados Unidos, passa pelas Bahamas e vem para Portugal. E o que é que se passa? No governo anterior já tínhamos conseguido atrair 8 mil milhões de euros de investimento. A Ministra da Energia e do Ambiente diz que tem lá uma pilha de projetos, um pipeline que já vai em 30 mil milhões, e esta economia de dados é essencial para o futuro, porque vai ser uma parte fulcral da transformação da economia. E esta ligação ao mar, o António, quando foi Ministro da Economia, puxou muito por este tema do mar, do oceano e da importância que o oceano tem para um país como Portugal. Acha que o discurso entrou finalmente ou este desígnio entrou finalmente nas agendas de todos nós? É difícil, quer dizer, o discurso entrou do plano da retórica, existe, e de qualquer maneira cerca de 5% do nosso PIB já vem da economia do mar, mas nós podemos fazer muito mais. Eu dava sempre esse exemplo, era Ministro da Economia e do Mar, mas nós temos na administração pública um elefante que foi crescendo e ninguém toma conta do elefante. E o que é que se passa? Nós temos 18 organismos públicos que intervêm no mar, dependem de 6 ministérios diferentes. Tudo o que quer fazer no mar tem que andar a negociar com 18 entidades. Mostra que o mar é mesmo importante para ter tanta gente. É importante, mas nós temos que adotar aquela máxima do Leonardo da Vinci, quando tira das organizações, ele dizia: a simplicidade é a sofisticação máxima. E nós complicamos muito a organização. Mas na questão do mar também é muito importante, porque há uma agenda mobilizadora que é o Pacto da Bioeconomia Azul. Ainda há dias estive a falar com o responsável, o Dr. Miguel Marques, o responsável da Inovamar. Atenção que o Inesctec está profundamente envolvido, e eles estão a desenvolver desde fibras têxteis com fibras marinhas, que é uma coisa absolutamente extraordinária, olhar também para as algas, para a questão alimentar, olhar para as biomoléculas. As biomoléculas vão ser fundamentais, e sobretudo com as biotecnologias marinhas, para desenvolver novas fileiras na área do medicamento, da cosmética, e enfim, mesmo para proteger os ecossistemas. E portanto há muito a fazer, o país tem muita informação e muita investigação feita, e o Inesctec acho que é um grande exemplo. Para já, com o laboratório oceânico, com os robôs, nós podemos ter realmente no mar um protagonismo completamente diferente, e estamos a descobrir coisas que eram impensáveis no mar e que estão progressivamente a chegar à comunidade científica e ao tecido produtivo. Nós precisaríamos aqui de vários programas para conseguir explorar tudo o que o Inesctec está a fazer, não é? Mas... Sem dúvida. Sem dúvida. Mas olha, disponíveis. Vamos a alguns dos exemplos das empresas que nasceram no Inesctec, são spin-offs, e estou eu a fazer esta pergunta porque o Pedro nunca diria isto em inglês, porque ele opõe anglicismos. Há alguns só. Uma delas, um desses spin-offs já passou por cá, pela Liga dos Inovadores, a ILOF. Há assim alguma ou algumas que destaquem especialmente, que se orgulhem especialmente, que mereçam alguma menção? Todas. Já agora quantas Todas. foram? Mas a título de exemplo, historicamente, eu não sei, deve estar para aí numa vintena, algo assim. Tenho bem presentes em quantas é que estamos investidos neste momento, que a partir desta semana são 7. A primeira que criámos este ano, que é a V-Field, que é na área da robótica. Daquelas recentes ou em que estamos ainda investidos, porque nós naturalmente em determinada fase do desenvolvimento das spin-offs saímos, a nossa missão está cumprida e elas estão completamente no mercado, a tratar da sua vida como empresas normais no mercado. Há uma recente em que já não estamos investidos, mas que fez 10 anos o ano passado, e eu acho que é um dos casos de comercialização pela via das spin-offs de maior sucesso que nós temos, que é a LTP Labs, que eu sugeria que convidassem a vir um dia. A LTP foi criada a partir de investigação que nós fazemos
na área da inteligência artificial, na área da otimização, na área da previsão. E junta todo este tipo de modelos preditivos, modelos prescritivos e agora modelos generativos, para criar melhores modelos de decisão para as empresas numa grande variedade de cenários, desde decisões de pricing a decisões de operações na área do retalho, na área da saúde. É uma empresa que faz agora 11 anos, já tem mais de 100 pessoas, mais de 10 milhões de euros de faturação, 50% da faturação é internacional, começaram a expandir mesmo em termos de presença para fora de Portugal, além portanto, já desde o início, a partir de Portugal, faziam coisas para fora, mas agora têm gente fora, por exemplo, em Londres. Portanto, é um dos casos mais assinaláveis de sucesso que nós temos na comercialização pela via da criação das spin-offs. Esses casos de sucesso, eu diria que são replicáveis ou resultam de uma combinação de fatores muito específica que conduz ao sucesso? Se calhar as duas coisas. Eu posso explicar em que é que eu acho que não são replicáveis e depois diz-me se era por aí que queria que avançássemos na discussão. As empresas que vão ter convosco, da vintena que já por lá passaram, tiveram todas mercado e continuam a funcionar, outras ficaram pelo caminho. Exato. Não, e se todas tivessem, não estávamos a fazer bem o nosso trabalho. Eu tenho um colega que tem uma função de liderança numa empresa e diz relativamente à parte comercial que só estamos a ter 5% de propostas de negócio que não são aceites, não estamos a esforçar-nos o suficiente. E portanto, nas spin-offs é a mesma coisa. Se aquelas que estamos a fazer fossem todas para o mercado, não estávamos a esforçar-nos o suficiente. Há projetos que certamente devíamos estar a fazer e não estamos a arriscar. Nós estamos efetivamente a falar, sobretudo no caso das spin-offs, daquilo de mais disruptivo que nós temos para comercializar. As spin-offs tipicamente aparecem exatamente quando não há cadeias de valor, quando não há atores no mercado capazes de pegar naquilo que nós estamos a desenvolver e de o comercializar. E portanto isto tem uma ligação muito próxima ao capital de risco, não é? Como sabem, e portanto estamos a falar exatamente a mesma lógica. É uma lógica de portfólio e portanto estamos à espera e convictos que algumas vão antes do tempo, outras não conseguimos que o mercado se desenvolvesse, portanto temos expectativa que algumas falhem, sem dúvida. Devo dizer de qualquer maneira que aquilo que sabemos, o Inesctec não é suficientemente grande para termos estas estatísticas com significado a nível nacional, que desde que se estuda spin-offs académicas, que se sabe que a taxa de sucesso e o crescimento e o fôlego a que chegam as spin-offs académicas é em média superior às não académicas. Isso sabemos. E, portanto, a decisão de continuarem como sócios destas empresas obedece exatamente a que critérios? Ainda uma fase de desenvolvimento ainda grande que a empresa tem pela frente, ou uma boa perspectiva de mais-valia para saírem? Sim, normalmente depende se a empresa é uma empresa investida por capital de risco ou se é uma empresa que tem crescimento mais orgânico. Quando é uma empresa capital de risco, normalmente nós saímos quando há um exit e os outros investidores iniciais tipicamente saem também, portanto é quando há uma venda. Um IPO, se quisermos. Usar o estrangeirismo. Pronto. E um cenário que é bastante raro, não é? Mas pronto, quando há aquilo que se chama um evento de saída, e portanto nós sairemos nessa altura, quando temos spin-offs que têm desenvolvimento mais orgânico, normalmente nós acordamos com os promotores uma cláusula de saída, que está normalmente indexada a um indicador financeiro qualquer que tipicamente atingirá um determinado valor quando a empresa já tem alguma maturidade. Mas para não deixarmos o critério da maturidade assim subjetivo, normalmente fazemos isso, não é? Não colocamos uma cláusula com indicadores financeiros
E thresholds limiares, desculpe. Elizabeth agora disse isto e agora vocês autocensuram-se, mas não o façam, por favor. Mas uma das questões que também se podem colocar é que fontes de financiamento têm. Portanto, esta é uma fonte de financiamento, portanto, esses investimentos... Não encaramos como fonte de financiamento. Não. Portanto, como eu vos disse há pouco, as nossas decisões, até pelo tipo de instituição que nós somos, pelo tipo de financiamento que recebemos, é impacto. E aquilo que nós fazemos, mesmo na área da comercialização, obedece sobretudo a critérios de impacto. O que nós queremos é que a ciência e a tecnologia que nós desenvolvemos e que é financiada por meios públicos, e portanto é financiada por todos nós, é-nos entregue, é-nos confiado esse financiamento para nós criarmos impacto com ele. E, portanto, é a primeira coisa que nos guia, mesmo na comercialização, é impacto. Impacto societal ou impacto económico, é isso que nos guia. Claro que muitas vezes temos sucesso na comercialização e quando fazemos exatamente aquilo que é suposto, pegamos nesse financiamento e reintroduzimos-lo para fazer mais investigação e continuar este ciclo. António, como avalia a maturidade do ecossistema de inovação português face ao europeu? A maturidade do ecossistema de inovação português é avaliado por um programa europeu que é o Innovation Scoreboard Europe. Já falámos sobre ele nesta cá altura, e não é de confiar, não é? Já falámos um pouco sobre essas fragilidades. Há sempre pessoas que digam que é de confiar ou não é de confiar, mas a questão é que é uma referência que existe na Europa e, segundo eles, nós somos um inovador moderado em Portugal. Atenção que houve um ano que passamos a inovador forte e por pressão da França mudaram os critérios desse ano, voltamos a inovador moderado, o professor deve saber isso. Portanto, é por isso que às vezes há críticas ao sistema europeu, portanto os países que aparentemente saem do seu registro habitual e depois passam a inovadores fortes, eles não gostam, mudaram os critérios outra vez. De qualquer maneira, na classificação atual estamos a cerca de 90% da média europeia, só temos uma região, que é a região de Lisboa, que está acima da média europeia, até equivale nesta altura a cerca de 110%, portanto isto é um problema que nós temos, portanto há muita concentração e muito investimento aqui em Lisboa e nós temos que diversificar isso pelo país todo, porque há instituições como a Inestec e outras no país que são extraordinárias e quanto mais polos de inovação, mais hubs tivermos e mais cooperação existir entre eles, mais saltos o país vai dar em termos de futuro. Agora o país fez um caminho muito importante a este nível e isso também se reflete no nível de patentes. Em 2022 subiram 7,6%, no ano seguinte 5,6%, agora andamos na ordem dos 4,4%. O Inestec é um dos nossos grandes centros de excelência que vai também registando patentes e isso é significativo. Não significa automaticamente que as patentes vão conduzir a desenvolvimentos tecnológicos, mas eu queria só aqui, e como estamos com o Inestec, que é uma instituição que considero de grande excelência no país, ver o protagonismo que tem num ponto que já focaram, que é o impacto no desenvolvimento da economia portuguesa. Por exemplo, eles colaboram desde há muito com a nossa indústria metalomecânica, a fabricação de máquinas e de equipamentos. Aliás, tem uma agenda mobilizadora que é o Produto Tech, em que o Inestec está profundamente envolvido, que é para digitalizar, digamos, estas empresas, ver novos materiais, otimizar os processos de produção. Estão a usar também a economia de dados e os modelos de dados para melhorar substancialmente a performance destas empresas. E atenção, em 2022 foi o setor da economia portuguesa que esteve à frente. Estamos a vida a dizer que somos um país de turismo e passo a vida a dizer que não somos, já temos outros setores como este. Em 2022 veio à frente o turismo com 23 mil milhões de euros de exportação, o turismo foi 21,1, o ano passado bateram recordes, chegaram a cerca de 24,7 mil milhões de euros. E porquê? Porque há aqui uma ligação muito forte, se calhar aqui na região de Lisboa isso não é tão patente, mas quando vou para fora do país, o Inestec é um exemplo grande, há uma ligação destas instituições profunda com o tecido produtivo. Eles estão também na agenda mobilizadora que está a ser desenvolvida em Ponte de Soura, que é a Aeronext, para construir o novo avião, aquilo Luz 222,
que é uma aeronave de 19 lugares, tripulada e não tripulada. Portanto, a engenharia e a tecnologia portuguesa estão aí muito presentes. Eles estão também noutras áreas que me parecem importantes. Naquele projeto da área da energia têm contribuído de uma forma absolutamente notável. Tem grandes especialistas. Aliança para a transição energética. A Aliança para a Transição Energética. Na Aliança para a Transição Energética é muito importante, porque é, no fundo, definir a nova competitividade no setor energético, nas redes. Tem muito trabalho feito sobre a prevenção de desastres, inclusive nas redes. Acho que fizeram um estudo ainda antes do apagão a identificar exatamente as vulnerabilidades, o que é extremamente importante. O que se passa muitas vezes é que depois todo o trabalho que se faz ao nível do saber no país não chega à decisão política. Eu sou das pessoas que ficou muito esperançada como cidadão com a pandemia, porque vi pela primeira vez, porque nós temos que mudar a forma como o país é governado. O país não pode ser governado só de cima para baixo, com as hierarquias, tem que ser também governado de baixo para cima. E como? Mobilizando o saber que o país tem. O país tem muito saber em todas as áreas, e se mobilizar isso e construir plataformas com estas instituições, pode-se tomar decisões muito mais acertadas e pode-se fazer face aos desafios que o país enfrenta. É interessante, porque nós começámos a conversa a perguntar se não havia ligação suficiente entre a investigação e o mercado, mas esquecemos então de um terceiro ator, que os agentes políticos, não é? Porque também esbarra aí. São fundamentais, porque as políticas públicas é que estimulam o desenvolvimento de todos os processos. A respeito disso, devo-vos dizer uma coisa em que acho que nós temos algum pioneirismo a nível nacional, mas que vai encontrando eco naquilo que se faz também lá fora. Nós criámos, aqui há uns 4 ou 5 anos, um gabinete de políticas públicas, que agora se chama Gabinete de Perspectiva e Políticas Públicas, e que trabalha uma dimensão da nossa atividade que nós agora encaramos de maneira explícita e sistemática, que é, desculpe novamente, o policy engagement, portanto, o envolvimento com as políticas públicas. E há várias coisas que nos levam a ter apostado nisto. A primeira, eu devo dizer que nós somos laboratório associado. Os laboratórios associados são um conjunto de instituições de investigação a nível nacional que foram criadas com esta classificação exatamente para apoiar o governo em aspectos particulares de políticas públicas. E, portanto, nós entendemos que no cumprimento daquilo que é a missão essencial dos laboratórios associados, devíamos ser mais fortes, mais ousados, mais explícitos neste domínio, e, portanto, criámos este gabinete. E este gabinete faz com as políticas públicas, numa medida, o mesmo que o nosso gabinete de transferência de tecnologia faz com a tecnologia. Nós queremos levar tecnologia ao mercado e este gabinete procura levar conhecimento às políticas públicas. É uma das coisas em que nós estamos a trabalhar. Falava há pouco dos contributos que nós demos para a análise do apagão. É exatamente um desses exemplos. Aqui nem foi preciso muita intervenção do Gabinete de Políticas Públicas. Os nossos colegas que trabalham na área da energia até já têm uma tradição longa de envolvimento com os atores públicos no domínio, mas nós temos efetivamente competências, experiência, dados que permitem iluminar e esclarecer muitas destas coisas. Outra coisa que nós temos percebido é que as tais spin-offs muito disruptivas e algum trabalho de comercialização que nós fazemos que é muito disruptivo bate na regulação, por exemplo, ou batem alguns instrumentos de políticas públicas. E, portanto, nós, se queremos ser bem-sucedidos na comercialização, temos que ter atenção à dimensão das políticas públicas e, com antecipação, começar a falar com os reguladores ou com outros atores de políticas públicas. Algum caso mais emblemático que tenha passado? Assim, no nosso caso, eu diria que não. Diria que, por exemplo, os que trabalham na área da saúde, como, por exemplo, o caso da ILOF, não sei o que é que o Luís vos contou, mas como aquilo é assente em inteligência artificial, é uma área em que a regulação na área da saúde ainda está assim um bocadinho a encontrar o seu caminho, não é? E portanto, aí é importante que haja uma colaboração especial entre o regulador e os inovadores para atingirmos aquele equilíbrio bom que às vezes na Europa tem sido difícil, diz-se, de alcançar, não é a minha opinião, diz-se, entre a regulação e a inovação. Eu diria que esse é provavelmente um caso em que nós podemos ter aí, mas é uma coisa que eu tenho percebido a nível internacional.
incubadores ou aceleradores ou programas de comercialização assim de grande folgo e que estão um bocadinho mais à frente, começaram aqui há uns 3 ou 4 anos atrás a contratar e a constituir equipas dedicadas à parte de policy engagement, exatamente para fazer aqui o smoothing do caminho destas empresas que trazem coisas mais críticas, não é? Mais disruptivas e que depois há bocadinho para já não estamos ainda nessa arena, mas, por exemplo, nós na área do mar temos pensado um conjunto de infraestruturas que vai desde a bancada do investigador ao oceano profundo. Portanto, dentro de pouco tempo teremos, além das bancadas que já temos e dos tanques que temos em alguns dos nossos laboratórios, vamos ter uma bacia oceânica, que estamos agora a concluir a construção no âmbito do PRR, que já é um ambiente de simulação das condições que temos no mar com uma dimensão bastante grande, capaz de replicar ondas, portanto vai-nos permitir dar aqui um passo no levar das tecnologias marinhas do laboratório para o mar. Mas a seguir já temos um navio, esse já temos há algum tempo, que nos permite levar tecnologias para o mar profundo e suportar o teste destas tecnologias lá. E temos uma plataforma que está na Aguçadora, onde queremos ter uma base para poder experimentar coisas no mar ainda antes de ir mais longe. Andamos há anos a tentar ter uma zona livre tecnológica para esta plataforma. E a experiência que temos é exatamente a mesma que descreveu há pouco. Há tantos atores envolvidos que em determinados passos do processo deixamos de perceber quem é que tem a responsabilidade e quem é que vai dar o passo seguinte. Aqui, mais cedo, estamos a debater-nos com questões regulatórias. Portanto, o mar tem de ser desburocratizado. E se não as conseguirmos ir resolvendo assim mais cedo, elas vão aparecer ainda com mais gravidade mais tarde. João, entre as vossas investigações prioritárias está esta que está a referir o mar ou há outras que vocês apontam grandes esperanças e que estejam... Em termos de áreas societais, desafios societais ou áreas de mercado em que nós estamos a trabalhar, nós neste momento temos umas 7 que consideramos prioritárias. A área do mar, portanto nós recebemos um financiamento do programa Teaming europeu há 2 anos para criar este centro de excelência. Estamos a fazê-lo com um parceiro de referência que é o Sintef Ocean, na Noruega, e a trabalhar em Portugal com a APDL e com o Fórum Oceano. Portanto, temos aqui uma iniciativa emblemática, foi o primeiro teaming na área de engenharia em Portugal. Entretanto, já tivemos mais boas notícias, provavelmente sabem que tivemos 5 boas notícias aqui há uma semana atrás. Uma delas foi com o INESC-ID, que é um outro instituto dentro do sistema INESC na área da inteligência artificial. Outro é um parceiro nosso também muito próximo, que é o I3S, que teve para a área da genómica, portanto, excelentes notícias para financiar realmente iniciativas de grande fôlego no país, com instituições fantásticas. Portanto, nós coube-nos há 2 anos na área do mar. Portanto, temos este projeto muito grande, muito ancorado aqui. Na área da energia, nós temos uma presença europeia massiva neste momento na área da energia, com muito trabalho junto de outros atores, inclusive junto da Comissão Europeia. Estamos a participar num projeto extremamente audaz para criar para a área das redes elétricas o equivalente a um Large Language Model. Portanto, um Large Language Model funciona para a área da linguagem. Nós estamos a trabalhar para criar algo análogo para a área das redes elétricas. Estamos a trabalhar diretamente com a Comissão Europeia no desenvolvimento disto. Achamos que é uma coisa com imenso potencial. Na área da indústria, como o António Costa Silva já referiu, nós trabalhamos dedicadamente a este setor desde o início do Instituto. Trabalhamos muito com o ProdTech, que é o cluster das tecnologias de produção, juntamente com outros líderes empresariais e de associações. Na origem do ProdTech fizemos um trabalho que para nós também é extremamente importante e às vezes pouco reconhecido, que é aquilo que se chama a orquestração de um ecossistema de inovação, que é ajudar a identificar quem é que são as categorias de atores que devem estar numa cadeia de valor de inovação e como é que eles se podem articular para podermos ter inovação bem sucedida. Se olharem, por exemplo, para a conceptualização do ProdTech, o ProdTech tem produtores de conhecimento, tem tomadores de conhecimento e depois tem
as empresas que fazem tecnologias de produção e as empresas clientes das empresas que fazem tecnologias de produção. Portanto, há uma arquitetura pensada para o Produtech, que é pensada de acordo com bons princípios de políticas de inovação e em que o Inesctec teve um papel muito importante no desenho. Portanto, a área da indústria, não falámos, mas podíamos falar do agroalimentar. Há uma explosão de tecnologia digital na floresta, na agricultura, na cadeia de valor alimentar. Nós temos coisas absolutamente fantásticas, robôs nas vinhas, no vinho do Porto, a fazer coisas nas florestas, portanto, sensores, é uma explosão. Inovação por todo o lado. Temos saúde, comunicações, que também é uma das áreas tradicionais do Inesctec. Eu sei que me esteja a falar alguma, já faltar alguma, mas temos uma nova que criámos agora, que é a Aeroespacial Segurança e Defesa. Um tema muito em voga. E aliás, a respeito disso temos uma excelente novidade para o país, para o Inesctec, na call do Fundo Europeu de Defesa, cujos resultados saíram há cerca de uma semana. Nós tivemos 2 candidaturas aprovadas, é bom, mas houve mais candidaturas com entidades portuguesas aprovadas. O que é extraordinário é que uma é liderada por nós. Os cabos submarinos? Exatamente, portanto tem a ver com atividade nas plataformas submarinas. Portanto, nós lideramos uma proposta que se chama Deep Tech. Acho que é a segunda vez que há uma entidade nacional a liderar uma proposta aprovada no Fundo Europeu de Defesa. Houve uma liderada pelo CITEV há uns anos atrás. E vai permitir o que é, em termos práticos? Não pode dizer? Vai dizer-nos que é segredo industrial? Não. Algumas coisas eventualmente serão. Mas isto dá continuidade a um trabalho que nós já fazemos há algum tempo. Até temos, por exemplo, feito algumas demonstrações em exercícios da Marinha. Portanto, é essencialmente continuarmos a desenvolver tecnologia de robótica marinha para tudo o que são operações de segurança e defesa, monitorização ligadas com o fundo do mar, portanto, ativos submarinos. Nós escrevíamos aqui há umas semanas que temos um problema de proteção dos cabos submarinos, portanto, é aí que vocês entram? Essa é uma das áreas com sensores, em que nós vamos entrar, exatamente. Sensorização. Criar toda a infraestrutura que pode permitir, por exemplo, termos presença permanente ou muito longa de veículos autónomos submarinos no fundo do mar, portanto, criar nós robóticos submarinos. Portanto, é um projeto orientado a isso. Em Portugal é com a Marinha Portuguesa, naturalmente, e com a Silva Matos, que é um parceiro empresarial com quem nós trabalhamos nesta área da robótica marinha já há muitos anos. Só queria referir aqui uma coisa, porque a parte da agricultura e da floresta, onde também estão muito envolvidos, há uma agenda que é o Transforme, que é para mudar estruturalmente o funcionamento da floresta em Portugal, com os dados, com os hubs, com os novos serviços, mas é sobretudo a robótica, porque são extremamente fortes na robótica, excelentes. Eu tive a oportunidade de ver um robô naquela agenda que é Vine and Wine, é um robô que faz 3 tarefas simultâneas, portanto ele monitoriza as culturas, faz colheita das videiras, mas também faz fertilização, portanto na altura adequada, é uma coisa absolutamente extraordinária, e portanto isso vai mudar o funcionamento da agricultura, e depois está ligado a uma grande preocupação que o Inesc tem, que é a sustentabilidade. Aliás, eles também estão a desenvolver os biosensores, olhar para os ecossistemas, e eu penso que no futuro nós vamos ter os tais gêmeos digitais do território e do oceano, integrando toda esta informação para prevenir as catástrofes, antecipar tudo o que se pode passar e dar hipótese de desenvolver uma agricultura regenerativa, proteger o solo, utilizar a tecnologia onde ela deve ser utilizada. Portanto, o impacto que a instituição tem na economia portuguesa em múltiplas áreas é extraordinário. E o professor falou... Estas múltiplas áreas, aquilo que lhe íamos perguntar é se vê assim, mais alguma área em que fosse importante haver prioridade a nível de investigação no país. De facto, o que estamos a ver aqui com o Inesctec é que tem já projetos em múltiplos setores relevantes, não é? Mas identifica assim mais alguns setores onde o país devesse apostar na área da investigação? Acha que o país tem... O exemplo que temos aqui do Inesctec. O que eu sinto com o país tem já muitos centros de investigação
e muita investigação. Depois não há, provavelmente, uma coordenação, uma estruturação para termos ainda mais impacto. Só o exemplo do mar. Foi por isso que, quando eu preparei a visão estratégica em 2020, propus que o país apostasse numa espécie de Universidade do Atlântico. Não é para criar uma universidade nova, é para exatamente ter um centro que faça ao pool a coordenação de todos esses sistemas. Eu acho que a investigação maior, e o Inesctec também está a fazer, e que me preocupa muito para o futuro, é prevenir catástrofes. Nós temos que ser capazes de prevenir catástrofes. E o clima está a ser alterado. A catástrofe que existiu em fevereiro deve-se também à mudança completa que estamos a assistir no oceano. Nas últimas 3 décadas, na camada superficial do oceano está a energia acumulada que equivale a 1.000 milhões de vezes a energia que flagrou em Nagasaki e Hiroshima. O aquecimento global está a tomar conta, sobretudo, do oceano. E o que acontece quando tem massas de água fria que contactam com a camada superficial do oceano? Elas aquecem rapidamente, transformam-se em autoestradas de vapor de água, em ruídos atmosféricos. Se há vento forte que desloca essas massas para a Terra, acontecem as tempestades Christine. E nós podemos prevenir isso, estudar melhor, ver até a hipótese de utilizar de forma mais eficaz essa energia que está no oceano. E o oceano em si é uma grande resposta a um projeto internacional que Portugal já aderiu, que é o Argo. Não sei se o professor, o IPMA, penso que nos representa. Eles têm sensores que descem e sobem no oceano em ciclos de 10 dias, vão até 2.000 metros de profundidade. E uma das grandes descobertas entre os 100 metros e os 1.000 metros de profundidade, que é o que os ingleses chamam a Twilight Zone, a quantidade de organismos marinhos que está ali é 10 vezes superior a tudo aquilo que a gente estava à espera. Há relatos interessantes da Segunda Guerra Mundial dos pilotos dos submarinos. Foi a primeira vez que a civilização esteve no mar profundo, e eles diziam que quando o sol se põe parece que o fundo do mar vem para cima, e não se conseguia explicar esse fenómeno. E de facto todos os dias há a maior migração de organismos que há na Terra, e isto é parte do ciclo de descarbonização do planeta. Portanto, compreender a descarbonização, aliá-la à sustentabilidade e usar o conhecimento, a ciência e a tecnologia no oceano e em terra, mas no oceano sobretudo, pode propiciar respostas inclusive para a ameaça climática. Exatamente. Muito bem, nós estamos, como eu costumo dizer muitas vezes, a chegar mesmo ao fim, o tempo voa, é a frase também que costumo muitas vezes dizer. Temos aqui só mais uma questão, que era: que política pública teria mais impacto imediato na inovação em Portugal se fosse bem executada, João? Se tivesse que escolher uma. Financiamento de base às instituições de boa qualidade, em boa quantidade, permanente. Com prazos alargados e não ser ano a ano, com as instituições todas a lutarem por isso. Portanto, o financiamento continua a ser um problema. Continua a ser um problema. Absolutamente. Apesar de termos muitos programas europeus e de apoio à investigação, não chegam cá. Uma coisa que é fundamental, há bocadinho o António Costa Silva estava a referir o Innovation Scoreboard. Nós podemos aprender muita coisa do Innovation Scoreboard. Aprendemos muita coisa se andarmos lá fora a falar com os inovadores e com os cientistas e com os empreendedores nos outros países. Aprende-se o que é que aqueles números que estão no Innovation Scoreboard querem mesmo dizer. E na área da ciência basta fazer a mesma coisa, só temos que ir ao lado ou temos que ir à Europa e ver como é que funciona o financiamento das instituições e como é que funciona o financiamento dos projetos. E sabemos que depois nós não somos a Alemanha, não somos a França, somos Portugal, mas mesmo com a dimensão que temos, nós temos condições para fazer muito melhor do ponto de vista do apoio de financiamento às instituições. O governo atual está a dar passos ousados e eu espero que esses passos possam resultar em melhorias significativas deste ponto de vista. Até porque a ousadia dos passos, eu acho que uma atitude aberta e participativa que há neste momento convoca as instituições, convoca os atores para conversarem entre eles e para conversarem com o governo, e portanto eu acho que há aqui uma oportunidade única de refletir nos instrumentos que vêm a seguir, uma racionalidade para o sistema que se procura agora com a nova lei da ciência e inovação, com a criação da nova agência,
que tem que dar, e que vai naturalmente dar voz a estas preocupações que nós, enquanto atores que estamos no terreno e que depois, a nível europeu, como estava a referir, e a nível mundial, temos que ser competitivos, e não vamos ser competitivos se não tivermos condições mínimas para concorrer. Eu acho que o Sistema Científico Nacional faz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, milagres. Aquilo que nós fazemos com as instituições que temos e com o financiamento que temos é milagroso. As pessoas que vêm de fora e que vêm cá e que gastam um bocadinho de tempo para nos conhecer, às vezes não entendem como é que nós conseguimos fazer o que fazemos com os meios que temos. A Europa não é competitiva com os Estados Unidos, não é competitiva com a China, não é competitiva com a Coreia, está a perder, está a ganhar distância, está a ficar para trás, e Portugal, dentro da Europa, também. António, o financiamento é então um tema que deveria ser tido em conta. O financiamento é central. É a medida que acha que também deveria... O financiamento é central e, atenção, nós temos de ter uma presença muito mais forte e muito mais sólida a nível da Comissão Europeia, porque é lá, muitas vezes, as políticas se passam e, portanto, a ligação e a articulação que tem que haver com a REPER, para sabermos de antemão o que é que eles estão a cozinhar, o que é que vai sair, é absolutamente decisivo para o futuro. E isto que o professor João Claro disse do fosso tecnológico, para terem uma ideia, nesta altura falamos muito de inteligência artificial, só 7% das novas patentes de inteligência artificial que se registram no mundo são na Europa. Quando analisa as 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, só uma é europeia, é a ASML. Quando analisa os chips, a Europa fabricava nos anos 90 23% dos chips no mundo, hoje é menos de 6%. Quando analisa, por exemplo, as grandes tecnologias, tanto a inteligência artificial, portanto a cloud, a área de software, os Estados Unidos dominam 75% do mercado mundial, nós apenas 6%. Quando era Ministro da Economia, no Conselho da Competitividade, suscitei estas questões todas. Tivemos discussões muito interessantes com o Mário Draghi. O Mário Draghi fez aquela proposta para se mudar. Um dos eixos centrais é a inovação, o outro é a descarbonização, salvaguarda a competitividade da Europa. Mas atenção, a inovação tem que se mudar, inclusive, aquilo que são os instrumentos europeus, porque a Europa está capturada por aquilo que o Prémio Nobel, o Jean Tirole, o francês, num estudo que fez ainda antes do Draghi, diz a armadilha das tecnologias médias. Nós estamos sempre, nos projetos europeus, são sempre os mesmos a ganhar, das mesmas áreas, das mesmas tecnologias. E países como nós, muitas vezes, não conseguem aceder ao grosso das coisas, quando se calhar a investigação que fazemos tem muito mais impacto no futuro. E se nós não mudarmos isso, não vamos conseguir avançar. Nesta discussão muito interessante que houve no Conselho, e depois com o próprio Mário Draghi, porque perguntei a quem é que ele ia recomendar rever as regras para a inovação na Europa. E ele vai recomendar a quem? A máquina burocrática, digamos assim, que está na União Europeia. E eu disse, olha, há um escritor americano que é o Upton Sinclair, que diz o seguinte: é muito difícil explicar uma coisa a uma pessoa se o salário dessa pessoa depender de não compreender essa coisa. Portanto, se você vai pedir àquela máquina burocrática, porque está muito concentrada na burocracia, a máquina europeia, se vai pedir, não vamos ter resultados nos tempos mais próximos. Mas nós temos que mudar isso e continuar a luta. Eu julgo que o João queria acrescentar aqui qualquer coisa sobre os centros de decisão, a importância de estar próximo deles, é isso? Várias. Primeiro é só precisar que eu nem estou a falar do financiamento todo, estou a falar do financiamento de base. Portanto, que é aquele que é entregue com uma lógica de médio e longo prazo, plurianual às instituições, é relativamente a isto. Depois porque pediram uma, a mais prioritária. Bom, é esta. O financiamento de base às unidades de investigação, aos laboratórios associados, aos centros de tecnologia e inovação, é absolutamente crítico. Nós, se perdemos financiamento de base, ou se o financiamento de base é má qualidade, isto tem implicações graves na competitividade das instituições, mesmo na nossa competitividade a nível europeu. Nenhuma instituição de ciência, nenhuma instituição de inovação funciona com fulgor, com vigor, se não tiver uma combinação razoável de financiamento base com o financiamento competitivo. É impossível sustentar todas as linhas de investigação ou fazer quer investigação, quer inovação de maior risco só com financiamento competitivo. O financiamento competitivo não dá para suportar isto. E, portanto, se nós não tivermos bom financiamento de base, vamos perder linhas de investigação, porque não vamos conseguir sempre ir buscar financiamento competitivo e não vamos conseguir fazer apostas de risco, porque o financiamento competitivo, hoje em dia, não gosta muito,
pode parecer paradoxal, mas mesmo na inovação ou na ciência não gosta muito de risco. A outra coisa que eu gostava de dizer é o Inesctec, juntamente com os outros Inescs, tomou a iniciativa há 5 anos atrás, 6 anos agora, de criar uma representação permanente em Bruxelas. Nós temos neste momento 5 pessoas em Bruxelas, exatamente porque percebemos a importância de estar lá, a importância de estar lá em articulação com os outros representantes nacionais, em particular com a REPER. Organizamos, por exemplo, 2 eventos anuais, um cá em Portugal, outro em Bruxelas. Vamos organizar este ano o Summer Meeting no fim deste mês sobre um tema que é de grande relevância para Portugal e para a Europa, que é onde é que falha a Technology Stack europeia. Vamos discutir com stakeholders nacionais e com stakeholders europeus e vamos ter a presença do Ministro Fernando Alexandre, da Secretária de Estado Helena Canhão, em princípio do Secretário de Estado João Rui Ferreira também, para discutir estes temas com interlocutores europeus. Vamos discutir a relação entre o Programa Quadro e o novo Fundo Europeu de Competitividade. Portanto, também cabe às instituições fazerem mais deste ponto de vista, serem mais proativas. Eu gostaria muito que já fazemos isto com os outros Inescs, já é um passo para fazermos coisas em conjunto. O associativismo em Portugal ainda não tem também o fôlego, o fulgor e o impacto que podia ter. Também é uma área onde podíamos melhorar, mas aí depende mais das instituições e menos, acho eu, das políticas públicas. Muito bem. Vamos terminar por aqui. Muito obrigado, João e António, por terem vindo à Liga dos Inovadores. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos, no apoio à gravação e também no apoio à edição, o Tomás Delfim. A sonoplastia do Hugo Oliveira. A fotografia é de Matilde Fieschi e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado. A direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores nas suas plataformas preferidas ou em expresso.pt.